Problema que virou solução. Resíduos agroindustriais são transformados em fertilizante orgânico para amplo uso na agricultura. Os rejeitos são tratados por meio do processo de compostagem. E na Dica Praga de hoje, extensionistas rurais de Criciúma mostram algumas estratégias para aproveitar melhor os nutrientes do solo nos bananais. As práticas trazem economia e frutos de qualidade para as famílias agricultoras. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando sobre adubação da bananeira. Uma série de fatores está fazendo com que os preços dos adubos e fertilizantes agrícolas estejam bastante elevados. Algumas culturas podem ser mais impactadas, como é o caso da banana. Para que ela produza cachos bonitos e saudáveis durante o ano inteiro, a planta precisa de alta disponibilidade de nutrientes e grande parte deles já está no solo. Na Dica Praga de hoje, extensionistas de Criciúma mostram estratégias para reduzir os custos na adubação da bananeira. Meu nome é Lidiane, eu trabalho no Escritório Municipal de Criciúma e hoje eu vou falar sobre a adubação da bananeira, como que a gente pode reduzir os custos para que a gente produza mais e melhor. Quando a gente fala de economia, a gente não quer perder alguma coisa. No caso aqui do solo, a gente não quer perder os nutrientes que a gente está adubando. A ideia, então, é que a gente maximize o processo de absorção desses nutrientes da bananeira com aquilo que a gente tem à nossa disposição. E o que a gente tem à nossa disposição é o próprio solo. O solo, ele é considerado a nossa maior fonte de nutrientes para a planta. Aqui a gente tem um esquema com os nutrientes que a banana mais utiliza, que são o potássio, o nitrogênio, o cálcio, que são os macronutrientes que ela precisa em grande quantidade, mas também ela não consegue produzir sem os micronutrientes. E ali a gente tem alguns deles: o boro, o zinco, o enxofre, o manganês, o cloro, o magnésio e o fósforo, que ela precisa em menos quantidade, mas não tem como ela produzir sem a atuação deles. Vou falar do nitrogênio, que é talvez seja o nutriente que a gente mais tem a perda. 50% só do nitrogênio, ele é absorvido pela planta. Os outros 50% a gente pode perder, ou por cima, que a gente chama de volatização, ou por baixo, que ele acaba indo com os outros elementos, com a chuva, ele vai embora. Então, a gente tem que dar um jeito de economizar esse nutriente para que eles fiquem guardado aqui para ser usado pela planta, porque aqui que é o nosso solo, aqui que vai ser a nossa poupança, aqui que tem que ficar guardado os nutrientes. Então, nós devemos trabalhar, primeiramente, fazer a análise completa do solo. Esse é o primeiro passo para você fazer esse trabalho. E também análise completa, a gente diz, de macronutrientes e de micronutrientes, na questão da adubação do solo. E também da folha. Hoje também temos análise foliar, que também complementa a análise do solo. Em mãos desses resultados, o primeiro item a ser corrigido é a acidez do solo, que é a aplicação de calcário, se necessário. E o pH ideal é 6, para a questão dos nutrientes serem absorvidos pelas plantas e também para os micro-organismos trabalharem melhor. Então, após a gente ter esses resultados da análise do solo e foliar, existem relações de nutrientes que devem ser respeitadas. Então, nós temos o potássio, que é o elemento que é mais utilizado pela planta. Se ele estiver em excesso no solo, ele vai reduzir a absorção de magnésio, cálcio e boro, que também são importantes. Então, ele não pode estar em excesso. Outra relação que nós temos é o cálcio. Se o cálcio também estiver em excesso no solo demais, ele vai reduzir a absorção do potássio e também do magnésio. Então, são relações que têm que ser respeitadas e a análise solo te traz essas informações. O fósforo também, se ele estiver muito alto, e ele geralmente fica alto por causa das adubações orgânicas em excesso, o boro e o zinco também vão ser prejudicados na absorção pela planta. Então, para resumir, os principais passos que se tem para ter redução de custos numa lavoura de banana, principalmente na parte de adubação, seriam então corrigir o pH do solo com calcário, adubar conforme o resultado da análise, tanto do solo como foliar,
A adubação, utilizar adubação mineral, orgânica, né, e parcelada, porque a banana, como produz o ano inteiro, ela tem que ser no mínimo parcelada em 4, né, adubações por ano para ela ser a melhor absorção durante o ciclo todo do ano, né. O solo tem que estar coberto sempre, né, principalmente com outras raízes, a função é aquelas das raízes, né, porque ela vai reter mais água e também vai formar mais raízes para a questão dos micro-organismos no solo, né. E finalmente é promover a vida no solo, e o que a gente chama bastante da Epagri é o conforto das plantas, né, para elas tiverem o máximo potencial delas para a produção da lavoura. Seguindo as recomendações da Epagri, nós teremos plantas com maior conforto, a gente vai economizar mais e essas plantas elas vão produzir mais ainda, que é o que todo mundo quer. Veja a seguir, resíduos de suínos são transformados em poderosos fertilizantes orgânicos para a produção de alimentos. Aguarde só um instante que já voltamos. Os fertilizantes são compostos que têm a função de suprir a deficiência de nutrientes do solo. Eles são fundamentais para o aumento da produtividade agrícola e têm, consequentemente, redução no preço dos alimentos. O Brasil é considerado um dos maiores importadores e consumidores de fertilizantes do mundo. É nesse contexto que um projeto ambiental vem fazendo sucesso em Santa Catarina. A ideia consiste em transformar resíduos das agroindústrias em fertilizantes de alta qualidade para a agricultura. Problema que virou solução. Assim pode ser resumido um projeto que tem a Epagri e a empresa Pamplona Alimentos como parceiras e idealizadoras. É a transformação de resíduos agroindustriais e da criação de suínos em fertilizantes orgânicos para a agricultura. Uma iniciativa que permite tratar aproximadamente 200 toneladas mensais de rejeitos agroindustriais por meio do sistema de compostagem. O projeto é desenvolvido por pesquisadores da Estação Experimental da Epagri de Itajaí e equipe técnica ambiental da Pamplona Alimentos. O sistema de compostagem de resíduos da agroindústria, né, do abate e da criação de suínos, ele produz um fertilizante de excelente qualidade. Então aqui nós temos as canchas onde recebem o resíduo que vem dos abatedouros e da criação dos suínos e sofre um processo de decomposição microbiana acelerada, aonde que esses resíduos são transformados em um fertilizante orgânico rico em substâncias úmicas e em nutrientes, totalmente diferente daqueles resíduos que chegaram. Então, nós buscamos o apoio técnico-científico da Epagri para a realização desse trabalho e isso resultou num composto orgânico de ótima qualidade que pode ser utilizado na agricultura para a produção de alimentos. Ambientalmente, isso é muito bom porque nós estamos devolvendo ao solo os nutrientes que anteriormente foram extraídos. Então, a gente está gerando sustentabilidade para a empresa. Então, com esse trabalho, nós estamos indo ao encontro dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos através da reciclagem dos nutrientes. E um dos nossos objetivos é que nós possamos difundir o uso da tecnologia de compostagem adotada. E as vantagens não param por aí. As características desse composto orgânico se enquadram como fertilizante classe A, conforme requisitos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o que torna possível o amplo uso, inclusive em cultivos orgânicos. E aqui é o local onde os resíduos dos frigoríficos são transformados em fertilizante para a produção agrícola. Essa é a unidade de compostagem Lauro Pamplona. Até o produto ficar pronto, são 3 meses de revolvimento, mais 3 meses de maturação, com fórmula específica de velocidade, temperatura e quantidade de materiais. Então chegam aqui resíduos do abate dos suínos, é o lodo do
do abate dos suínos, né, dos frigoríficos, resíduos da fábrica de ração, das cinzas de caldeira e também da criação de suínos, né? Então são dejetos, resíduos de ração, principalmente. Foram feitos diversos testes com essas misturas, né, com esses resíduos, até chegar numa mistura ideal, aonde que o processo ele seja termofílico, ou seja, numa temperatura bastante elevada e acelerada, que além de transformar esses materiais em substâncias úmicas, em humus, ele também elimina os contaminantes biológicos, né? Então nós temos microbiológicos, a gente tem uma série de análises mostrando que ele não tem problemas com contaminação microbiológica, né? Ou seja, micro-organismos patogênicos que venham causar doenças no ser humano. Todo mundo sai ganhando. É o que acontece com as boas ideias e os projetos inovadores. Sem a compostagem, os resíduos precisavam ser dispostos em aterros, o que acarretava custos de destinação e no transporte. Além disso, havia o desperdício de uma valiosa fonte de nutrientes. Agora, por meio do processo de compostagem, eliminam-se os custos, gera-se um composto orgânico de elevada qualidade e eficiência e ainda promove-se sustentabilidade em todo o processo. As unidades que estão usando essa compostagem é a unidade de Presidente Getúlio, a unidade da Matriz de Rio do Sul, fábrica de ração e granjas. Então a gente junta todos os materiais que tem e vai para essa compostagem. E assim, para satisfação nossa, essa compostagem leva o nome do nosso pai, não poderia ser diferente. Compostagem Lauro Pamplona, que era o sonho dele e hoje uma realidade. Para nós é uma satisfação muito grande e muito importante, porque a empresa não pode produzir e poluir, ela tem que produzir e ser sustentável. Isso é o que a gente pensa para hoje e para o futuro. Então a Pamplona está muito feliz em poder aproveitar 100% dos resíduos das indústrias num material aí que ficou nota 10, né? Com a excelente parceria da IPAGRE. Porque nós temos a matéria-prima, um sonho, a vontade de fazer certo. Mas o pessoal da IPAGRE veio com conhecimento, com os testes, com as pesquisas e juntou e saiu um produto muito bom. Nós continuamos a exibição da reportagem sobre compostagem de resíduos agroindustriais daqui a pouco. Fique com a gente! Estamos de volta e veja agora a continuação da reportagem sobre a compostagem de resíduos agroindustriais. Confira as características técnicas do fertilizante, a aplicabilidade e resultados de teste a campo. Então o composto orgânico ele tem inúmeros benefícios aos cultivos. Ele, além de disponibilizar nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, todos os micronutrientes, ele também disponibiliza as substâncias úmicas, o ácido úmico, o ácido fúlvico, que beneficiam o desenvolvimento das plantas, que beneficiam a vida no solo. Nós adicionamos matéria orgânica e nós adicionamos micro-organismos benéficos ao solo e benéficos às plantas. E os resultados são excelentes. Nós temos diversos cultivos de hortaliças, de frutas, de grãos, que respondem de maneira excelente ao uso do composto, podendo até mesmo substituir na totalidade o uso de adubos sintéticos, né, os fertilizantes químicos, né? Nós estamos agora na Estação Experimental da IPAGRE de Ituporanga, a cerca de 40 quilômetros de Rio do Sul, onde há 4 anos é realizado um experimento com plantio de cebola, justamente utilizando o fertilizante que é resultado da compostagem. E olha, com todos esses anos de testes, os resultados são conclusivos e muito positivos em relação à eficiência e segurança no uso desse adubo orgânico. Em 2018, nós iniciamos o experimento aqui
utilizando os seguintes tratamentos: o fertilizante mineral de acordo com a análise de solo e as seguintes doses de composto orgânico: 0, 10, 20, 30 e 60 toneladas de composto orgânico no cultivo de cebola. Nós comparamos essas doses com o fertilizante mineral para analisarmos, né, a produtividade, como que seria a produtividade, né, comparando os dois, e verificamos que a partir de 10 toneladas de composto orgânico na cebola, a produtividade ficou igual ao tratamento que recebeu somente fertilizante mineral. Então, nós concluímos que é possível produzir cebola somente com composto orgânico, que é benéfico para o solo, porque aumenta os teores de macro e micronutrientes do solo, e além disso, o efeito que é mais benéfico ainda do uso de composto orgânico é aumento do teor de matéria orgânica do solo, que é muito difícil nos sistemas produtivos. A equipe de pesquisa agropecuária e extensão rural aqui na região de Rio do Sul acompanha de perto os trabalhos e recomenda a utilização do composto para diversas culturas agrícolas. É objetivo dos pesquisadores difundir esse trabalho com equipes técnicas de campo e produtores rurais em todo o estado. O desafio é dar visibilidade à tecnologia de compostagem, estimulando o uso em agroindústrias de diferentes regiões do estado. Então, nós estamos desenvolvendo agora uma forma de pelletização do adubo. Ou seja, a transformação daquele adubo, né, do fertilizante farelado, para a forma de pellet, né, para a forma de grãos. Nesta forma de pellet, na forma granulada, ele facilita bastante a aplicação do adubo no solo, porque ele pode ser colocado nas plantadeiras, as máquinas que distribuem os fertilizantes nos cultivos, que então ele vai ser espalhado de uma maneira mais adequada. Além disso, ele fica mais fácil de ser ensacado, mais fácil de ser manuseado e, sobretudo, ele fica melhor distribuído os nutrientes dentro do pellet. Ele não separa dentro da sacaria, ficando também um material mais seco e com aspecto melhor, né, para ser comercializado, para ser distribuído nos cultivos. Práticas sustentáveis no campo e na indústria em benefício da sociedade são temas constantes aqui no SC Agricultura. Por hoje é isso. Agradecemos sua companhia e na próxima semana a gente volta com outros assuntos ligados ao campo e ao mar. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até lá!